Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo que tem tratado sobre coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. É um estudo que iniciamos aí nesse momento dominical. Fizemos uma pausa, mas nós vamos retomar aqui esse estudo. Esse estudo, meus irmãos, ele parte do princípio de olharmos para a situação em que estamos vivendo hoje de pandemia, para a situação de isolamento social, observando um pouco como tem sido o comportamento humano diante desses fatos, diante dessa situação. Observamos que algumas atitudes humanas poderiam ser diferentes da que temos tido. Diante da tragédia que sobreveio a nós de forma mundial, deveríamos nós, enquanto pessoas, seres humanos, termos ainda um envolvimento maior de empatia, de cuidado com o outro, de responsabilidade social. Deveríamos ter muito mais ainda o compromisso com dados, com informações e não com fake news. Poderíamos nós estar vivendo o confinamento familiar numa dinâmica de relacionamento amoroso, de relacionamento onde houvesse muito mais demonstrações de carinho do que o que observamos, segundo os ministérios públicos, ou o Ministério Público, o avanço, o aumento da violência doméstica. Observamos com isso que é preciso ser feita uma pergunta, afinal de contas, o que é o ser humano? Por que observamos essas atitudes? Porque é um momento em que deveria ser um momento de união para a resolução de problemas, para a tomada de decisões de maneira a beneficiar o todo, se tornam muito mais demandas pessoais, demandas e oportunidades para corrupção, oportunidades para se envaidecer, para alimentar o egoísmo, alimentar o ego. E entendemos como crentes, como cristãos, que para entendermos a natureza humana precisamos voltar ao princípio. Para entendermos onde estamos hoje, precisamos voltar os olhos ao passado e assim percebermos dentro de uma cosmovisão cristã que vem por essa construção de criação, de queda, de redenção e de consumação, entendermos quem é o ser humano. Quem é o ser humano? Fizemos essa trajetória, conversamos aqui a respeito do princípio, conversamos a respeito da criação, conversamos a respeito da imago Dei, a imagem e semelhança de Deus o homem foi criado. Conversamos aqui a respeito da vontade de Deus para o homem nas suas relações, nos seus relacionamentos. Então abordamos aqui os mandatos criacionais ou os mandatos pactuais, ordens que Deus deu ao ser humano ali naquele ato de criação. E aí então agora nós chegamos diante de um momento que vamos falar da queda. Falamos então da criação e agora vamos falar da queda. Agora vamos ver uma tragédia muito maior, infinitamente maior, que sobreveio contra nós ou sobre nós e nos atingiu, que nos alcançou, infinitamente maior do que a pandemia que nós temos hoje. O relato bíblico do qual nós temos como base, o relato bíblico que nós temos como base é Gênesis capítulo 3.
E hoje, aqui nesse momento, eu vou ler apenas do versículo 1 ao versículo de número 7. Gênesis 3, versículo 1 ao 7, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, essa é a narrativa mais triste de toda a Bíblia. Com certeza, essa foi a maior tragédia que sobreveio à humanidade. Essa é, com certeza, a narrativa de profunda depressão da humanidade. Foi um dia em que ocorreu morte em massa. Nesse dia, toda a humanidade morreu. Nesse dia, meu irmão, não foram apenas contabilizadas algumas mortes como nós contabilizamos hoje com o coronavírus. Entenda que eu apenas não estou diminuindo a tragédia do coronavírus, e cada dia mais que vemos o avanço no número de mortos, de mortes, é algo que causa profunda tristeza, e eu já disse isso aqui anteriormente, deveria causar uma comoção em todos nós, profunda. No entanto, nesses dias aqui não morreu parte da humanidade. Nesse dia, toda a humanidade morreu. Essa foi uma tragédia porque foi dia de separação. Neste dia, houve um abismo, foi criado um abismo entre Deus e o homem. Houve separação. Neste dia, nasceu no coração da humanidade, no coração do ser humano, a dor. O ser humano ainda não conhecia a angústia, o desespero. O ser humano ainda não sabia o que é não encontrar saídas. O ser humano aqui ainda não sabia o que era a verdadeira solidão. Aqui nasceu de fato o confinamento. Neste dia nos tornamos prisioneiros, nos tornamos como que num confinamento, ou seja, foram quebradas todas as relações que Deus antes havia colocado nos seus mandatos. Aqui se desfez o relacionamento saudável, amoroso, santo e perfeito do ser humano com a criação, do ser humano com o próximo e do ser humano com Deus. Nesse dia aqui, meu irmão, nasceu todo tipo de violência
que a humanidade já viu em toda a história e ainda verá. Foi aqui que a violência nasceu. Foi aqui que a disposição do coração do homem é acabar com a vida do outro, é não tolerar o outro, a diferença de relacionamentos, a diferença de ideias, a diferença de opinião. Foi aqui que a violência passou a existir, na forma da pedofilia, na forma do assassinato, na forma da corrupção. Aqui, nesse dia, foi aqui que nasceu a escravidão, marcada na história de forma pontual. Podemos ver na história a escravidão, mas muito mais do que apenas de uma forma pontual, a escravidão que hoje ainda tentamos fazer e exercemos muitas vezes sobre a vida das pessoas com as quais convivemos. Foi aqui que o ser humano passou a querer dominar sobre a vida do outro e lidar com o outro como um objeto que é apenas para satisfazer o seu prazer, o seu egoísmo. Foi aqui que nasceu o preconceito, as ideias preconcebidas, antes mesmo que nós possamos dar chance para conhecer o outro. O sentimento de superioridade, o ódio, foi aqui que o ser humano perdeu, ou que o ser humano teve embaçada a imagem e semelhança de Deus. Antes disso, o ser humano conseguia trazer de forma santa, bendita, abençoadora a imagem e semelhança de Deus. Lembremos um pouco dos atributos de Deus, os comunicáveis: amor, justiça, bondade, misericórdia, fidelidade. Foi aqui, meu irmão, foi aqui que a imagem e semelhança de Deus foi embaçada. E aqui é um divisor de águas para o que nós queremos falar e para o tema que nós estamos trabalhando com os irmãos. Foi aqui que o ser humano passou a ser desumano. Chamamos ainda até hoje ser humano ou ser humano, mas o ser humano deixou de ser o humano que Deus havia criado antes da queda. Antes da queda. Porque o ser humano, como Deus quer, é expressar a imagem e semelhança de Deus, com amor, com misericórdia, com bondade, com santidade e com relacionamento com Deus. Todas as vezes em que a humanidade age na contramão do ser de Deus, o ser humano deixa de ser humano e passa a ser apenas o pecador. Foi aqui que houve uma mudança dramática na nossa história. Perdemos a perfeição da imagem e semelhança e nos tornamos pecadores. Até aqui, então, irmãos, no nosso estudo, estávamos vendo o ser humano criado para ser o que era. Viver o seu relacionamento com Deus, com a humanidade, com o próximo, de maneira perfeita e tendo como base, como norte, o próprio Deus. Mas, como já até citamos aqui nesse estudo, e eu vou fazer novamente essa citação do reverendo Leandro Lima,
quando pensamos agora em humanidade, agora sim, após a queda, nós podemos falar que para o homem é natural pecar, errar. Diz assim o reverendo Leandro Lima: quando as pessoas começam a apresentação do evangelho pela queda, quase podem dizer: errar é humano. Ou seja, não é algo próprio. Perdão, quando as pessoas começam, podem dizer: errar é humano, mas errar não é humano. Ou seja, não é algo próprio da humanidade por criação. É algo que sobreveio com a entrada do pecado no mundo. Por isso, o problema não está no Criador da humanidade, nem na criação em si, mas no que a criatura decidiu fazer com a liberdade que o Criador soberanamente lhe deu. Então, quando nós falamos assim, errar é humano, né? Não vou aqui repetir tudo, mas pelo menos o conceito aqui para nós partirmos para esse entendimento. Nós só podemos dizer isso na perspectiva pós-queda. Porque quando falamos de fato em humanidade, criada por Deus, aquela que Deus constituiu no Jardim do Éden, para aquele ser humano, errar não é humano. Nós nos tornamos pecadores e agora sim, agora errar é humano. Eu me recordo das palavras de Jesus falando sobre o divórcio, lá na interrogação das autoridades, né, daquele tempo, religiosas, em Mateus capítulo 19, versículo 8, que Jesus diz assim: olha, por causa da natureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Essa palavra de Jesus se aplica exatamente ao nosso estudo. Ora, diante dessa pandemia, o que nós temos vivido, tanto no aspecto da maldade humana, quanto no aspecto de desamparo que sentimos, de tristeza, de enfermidades psíquicas, de enfermidades no corpo, elas são consequência desta nova natureza. Porque desde o princípio não era assim. Desde o princípio não era assim. E é importante que nós conheçamos essa verdade e consigamos fazer essa diferenciação como crentes, principalmente. Porque onde está a vontade de Deus? Em sermos o ser humano pós-queda ou sermos o ser humano antes da queda? A vontade de Deus é que sejamos o ser humano antes da queda. Que possamos expressar a imagem e semelhança de Deus. Logicamente, não é aqui ainda o caso, mas logicamente que hoje nós sabemos que não é possível mais ao ser humano por si só expressar a imagem e semelhança de Deus. É preciso então vir o desenrolar da cosmovisão cristã, que é a redenção, que é a restauração da imagem e semelhança de Deus no homem, de maneira ainda imperfeita nesse mundo, mas na consumação de maneira perfeita e plena. Por isso, então, nós vamos avançar aqui, irmãos, porque esse tema ele é muito importante para mim e para você. É importante que eu e você olhemos as nossas atitudes, como lidamos com os nossos relacionamentos. Diante dessa pandemia, meu irmão e minha irmã, como eu e você temos vivido, parecemos mais com o ser humano pré-queda ou parecemos mais com o ser humano pós-queda? Evidenciamos mais aspectos desse ser humano caído
ou evidenciamos mais aspectos do ser humano que foi regenerado, que nasceu de novo e que caminha para o alvo de ser e de viver a exemplo de Cristo Jesus, ou de viver segundo o exemplo de Cristo Jesus. Quando evidenciamos mais o pecado, e pecado tem nome, né? O pecado é um conceito onde cabem muitas e muitas ações, atitudes, pensamentos. Então, quando nós pecamos e nos entregamos ao pecado, a fofoca, a mentira, a idolatria nas suas mais variadas formas, quando nós manipulamos as coisas para benefício próprio, quando nós criamos divisões, quando nós, ao invés de sermos pacificadores, somos promovedores de guerra e de discórdia, quando nós nos aproveitamos das oportunidades para nos darmos bem, quando toda essa ação maligna, humana, carnal, ela sobressai em nossas vidas, e ao percebermos, nós damos vazão e deixamos que ela se sobreponha ao Espírito Santo que habita em nós, ao novo homem, ao novo ser, à vontade de Deus. Quando nós deixamos e nos entregamos ao pecado, nós só estamos nos distanciando cada vez mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu preciso aqui fazer um parêntese, agora aqui, na realidade não um parêntese, mas mais um ponto aqui do nosso estudo, avançando, é que como essa situação ela é tão incômoda, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, falar de pecado é tão incômodo, a narrativa bíblica sobre Adão e Eva, todo o seu contexto, e mais especificamente também, Gênesis capítulo 3, ele é muito atacado. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram negar essa história ou reinterpretá-la, não como deve ser interpretada a narrativa bíblica, mas como uma narrativa alegórica. Na realidade, nem como uma narrativa alegórica, mas como alegoria. Procuraram pegar esse texto e fazer dela como apenas uma historinha instrutiva. Pegaram esta história narrada e inspirada pelo Espírito Santo, registrada e preservada por Deus através dos séculos. E muitos quiseram transformá-la numa história apenas com lições éticas, morais. E a narrativa bíblica extrapola isto. Eu encontro aqui questões éticas, morais, encontro, mas a narrativa bíblica ela extrapola isso. Ela é verdade. Deus criou o ser humano, macho e fêmea os criou, colocou no jardim do Éden, deu a eles uma ordem. A serpente, Satanás, veio a eles. Eles comeram do fruto, pecaram. E experimentamos então a queda. Então isto não é uma fábula. É uma história real. Real. Nós não sabemos detalhes da queda. Não sabemos responder a todas as perguntas que aqueles que querem desmerecer o texto, desqualificar o texto, procuram fazer. Mas nós sabemos que podemos confiar nessa narrativa porque ela é de Deus. E podemos perguntar, olha, mas por que isso é tão importante?
A importância na historicidade de Adão e de Eva, importância nessa historicidade teologicamente, claro que há. Claro que há. Porque a história de Adão e Eva, a história da queda, está conectada com tudo aquilo que vem a seguir. O Adão histórico lá, o homem, o primeiro Adão, está relacionado com o segundo Adão, com Cristo, com a encarnação do Verbo que lemos aqui. A teologia, ela é cheia de conexões. A teologia é desdobramento da revelação de Deus. Então não há como fazer uma teologia honesta. Não há como fazer uma teologia bíblica, verdadeira. Uma teologia que honre o nome de Deus. Uma teologia que expresse a supremacia, a suficiência da pessoa de Cristo Jesus, se desqualificarmos a história de Adão e Eva. E é isso que muitos, tanto liberais quanto outros, procuram fazer com o texto bíblico. Então, de fato, essa narrativa, ela é real, verdadeira. Nela nós encontramos elementos para biblicamente firmar os nossos passos quanto à ideologia de gênero que tanto assola a nossa sociedade. Podemos falar sobre violência, corrupção. Nós sabemos de onde vêm estas coisas. Podemos entender o ser humano. Podemos entender o ser humano na raiz da história, no princípio. Então, irmãos, quero aqui citar as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, que diz: se não houve o que a história bíblica conta, não há como explicar por que o homem é como é, violento, mau, perverso. Por que nós morremos e por que a morte não é natural para nós. Porque essa busca de sentido em coisas que destroem o ser humano. Porque é nessa narrativa que nós entendemos quem é o ser humano, entendemos por que estamos aqui, entendemos por que somos inclinados ao mal, entendemos por que há tantas lutas dentro de nós, mas a nosso olhar não fica apenas no aqui e agora. Podemos lançar os olhos com esperança para o futuro, porque sabemos também na narrativa bíblica que em Gênesis 3,15 o Senhor mesmo disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e a humanidade seria restaurada para a glória de Deus. Muito bem, irmãos. Avançando então em nosso estudo, voltando a falar então agora voltando a falar sobre a queda da humanidade. A nossa confissão de fé, que faz parte dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 4 nos diz: por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. Leia, por favor, você vai ter o vídeo, você pode voltar e copiar as referências. Gênesis 3:8, Gênesis 2:17, Romanos capítulo 5:12, Efésios 2:3, Gênesis 6:5, Jeremias 17:9, Romanos 3:10, 19, Romanos 8:6 e 8, Salmos 58, 1 e 5. Leia essas referências, porque embora o termo queda não esteja na Bíblia, não encontramos ela
é uma formulação teológica que leva em consideração um estado de perfeição que o ser humano vivia e o deixar de estar nesse estado, deixar de ser essa perfeição e ser imperfeito, se tornar de santo a pecador, de estar numa relação de comunhão íntima com Deus a estar afastado de Deus, de estar numa condição saudável de relacionamentos com a criação, consigo mesmo, com o próximo e com Deus, e passar a um tumulto e guerras íntimas, profundas, consigo mesmo, com o próximo, com Deus e com a natureza. Antes o homem se encontrava num estado de santificação, de perfeição, agora se encontra num estado de corrupção, se encontrava num estado de vida e agora se encontra num estado de morte. É esse o estado que o ser humano vive. Por isso, então, olhando aqui a confissão de fé, podemos dizer que a confissão aqui nos sinaliza que nós decaímos, né, da nossa retidão original e da comunhão com Deus, ou seja, a nossa imagem e semelhança foi desfigurada. Nos tornamos mortos em pecados e, consecutivamente, escravos do pecado. E nos tornamos inteiramente corrompidos em todas as nossas faculdades, em todo o nosso corpo e até mesmo a nossa própria alma, que é uma doutrina bíblica, que é a depravação total. Não resta em nós, no ser humano, algo que Deus olhe e diga: há isso aqui de bom, há isso aqui que mereça a minha graça, ou melhor, não seria nem graça, há isso aqui nele que merece a minha misericórdia, a minha bondade. Não há. O ser humano foi colocado, irmãos, na condição de vice-regente. Deus criou todas as coisas. Abaixo de Deus estava o homem, coroa da criação. Era o homem que deveria cuidar de toda a obra criada. Era o homem que deveria cuidar de tudo que Deus havia colocado em suas mãos. O vice-regente. O homem exercia os seus mandatos pactuais na plenitude. Pense, meu irmão, pense. O homem tinha relacionamento saudável com a natureza. Aquilo que tanto hoje ouvimos sobre sustentabilidade, sobre uso consciente. O ser humano poderia viver isso e vivia isso antes da queda. O ser humano vivia bem consigo mesmo. A psique humana, ela não estava comprometida. O ser humano sabia quem era. O ser humano sabia quem era, sabia quais eram as suas relações. O ser humano tinha um bom relacionamento com o outro. Não havia esses dramas que nós temos hoje, competições, vergonha diante do outro. A Bíblia diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam disso. A sexualidade não era um problema. Não era um problema. O ser humano sabia lidar com a sexualidade sem a maldade. O ser humano se dava bem com Deus, no relacionamento com Deus. Deus vinha na viração do dia e o homem falava com Deus, ouvia Deus falar, sentia prazer e alegria nisto. Por isso nós falamos que houve uma queda. O homem caiu
saiu de um estado de graça para um estado de perdição, de maldição. O homem deixou de ser para se tornar algo que só tem causado tristeza, angústia e corrupção. Meus irmãos, caminhando aqui para o nosso entendimento final e conclusão, muito mais do que comer um fruto, meu irmão. Muito mais do que comer o fruto de uma árvore. O pecado não estava na árvore. O pecado não estava contido ali naquela fruta. A morte do ser humano não era um veneno na fruta, era um veneno no coração. Era um veneno na alma. O pecado estava em transgredir a lei de Deus. Deus deu ao ser humano toda a criação, toda a criação. E apenas uma árvore, um fruto, estava proibido ao ser humano. Adão tinha que mostrar sua disposição de se submeter à vontade de Deus, à confiança no caráter de Deus, no ser de Deus, uma obediência irrestrita é o que Adão deveria demonstrar. E aí eu quero agora ler para você algumas palavras que trazem muito esclarecimento para nós a respeito disso. Eu não vou poder comentar todos, mas eu gostaria que você ouvisse, que você pensasse um pouco sobre elas. Eu vou pontuar uma coisa ou outra. Primeiro eu quero destacar a palavra do reverendo Dário Cardoso, que diz assim: essa ordenança não deve ser vista como um aspecto isolado na vida do homem. Pelo contrário, a vida e a morte do homem em sua totalidade estavam representadas e embasadas naquela ordem. Essa árvore era o limite entre o Criador e a criatura. O Criador e a criatura não se misturam, não são iguais. O ser humano, a criatura é criatura, o Criador é Criador. E precisa haver um limite entre a criatura e o Criador. E esse limite que Deus impôs era a obediência. Então aquela árvore era muito mais uma representação. Não havia pecado, volta a dizer, no fruto. Não era, olha, esse era o fruto proibido, como se ele em si tivesse poder para fazer algo. Não. Foi o coração que se corrompeu. Havia um limite entre o Criador e a criatura. Deixando de comer dela, o homem reconheceria o senhorio de Deus sobre todas as áreas da sua vida. E de que ele é quem definiria, e de quem ele é. Quem definiria o que era bem e o que era mal. O que era certo e o que era errado. Cumprir o mandamento demonstraria um compromisso total e irrestrito com todas as determinações morais, sociais e espirituais de Deus para o homem. Entendemos isso, irmãos? Cumprir o mandamento demonstraria um compromisso total e irrestrito com todas as determinações morais, sociais e espirituais. Losberkoff nos diz assim: a essência desse pecado está no fato de que Adão se colocou em oposição a Deus. Recusou-se a sujeitar a sua vontade à vontade de Deus, de modo que Deus determinasse o curso da sua vida. Adão negou-se a isso e tentou ativamente tomar a coisa toda
das mãos de Deus e determinar ele o próprio futuro. O homem que não tinha absolutamente nenhum direito de alegar a Deus e que só de alegar a Deus e que só poderia estabelecer algum direito pelo cumprimento da condição da aliança das obras, desligou-se de Deus e agiu como se possuísse certos direitos diante de Deus. O ser humano se colocou numa condição onde ele tivesse direitos. Nós conseguimos identificar tanto a palavra aqui do reverendo Dário quanto a palavra de Lois Berkoff, no que eu faço, no que você faz, no que fazemos enquanto humanidade. Que o nosso pecado, que as nossas ações, muitas vezes elas ignoram a vontade de Deus para nós. Que nós muitas vezes queremos assumir a direção das nossas vidas como se nós fôssemos detentores do nosso futuro. Prossegue Lois Berkoff. No intelecto, revelou-se como incredulidade e orgulho. Na vontade, como o desejo de ser como Deus. E nos sentimentos, como uma ímpia satisfação ao comer do fruto proibido. Houve um orgulho no coração humano. Houve um desejo de ser como Deus. Quantas pessoas querem tomar o lugar de Deus? Quantas pessoas querem agir como se Deus não existisse? Muitos de nós, cristãos, somos ateus. Ateus práticos no sentido de vivermos a vida como se Deus não existisse. Seguindo ainda Berkoff. Por outro lado, comer da árvore significa desejar para si o lugar de Deus e assim romper a aliança, o laço de amor e vida estabelecido com ela. O total alinhamento de Deus e de sua vontade. Comer desse fruto indicava a morte certa. Por isso Deus alertou a Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Meus irmãos, o que o ser humano ganhou desobedecendo à vontade de Deus? O que eu e você ganhamos desobedecendo à vontade de Deus? Meus irmãos, o pecado ele é sutil muitas vezes. Me recordo da palavra de Deus em Isaías. Deixa eu abrir aqui para você, Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Diz assim, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvanecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual se estende a mão e fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Meu irmão e minha irmã, podemos estar pecando, chamando o mal de bem e o bem de mal, negando a justiça, o que é certo e o que é bom.
Vigie seu coração, consulte o seu coração, meu irmão e minha irmã, nessa manhã. A queda já é uma realidade. Eu sou pecador. Faça como o apóstolo Paulo, bata no peito e diga: eu sou o principal dos pecadores. Reconheça, olhe através dos seus relacionamentos, no seu papel como pai, como mãe, profissional, como líder da igreja. Olhe, consulte seu coração, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus está diante de nós nessa manhã. O pecado, o diabo, o mundo, a carne querem conduzir e dirigir as nossas vidas. A violência quer ser a resposta. O ódio e a amargura querem tomar o nosso coração e deprimir a nossa alma. Se você buscar, você vai encontrar muitos motivos para negar a justiça, para ter ódio e ressentimento, para manipular pessoas para fazer a tua vontade. Mas se você buscar na palavra do Senhor, você encontrará infinitamente mais motivos para dizer não ao pecado e sim à obediência. Sim à obediência. Porque na obediência está a vida. A vida já é real. Nascemos de novo. Fomos transformados pelo Senhor. Mas na desobediência está a morte. Consequências amargas. Fim de relacionamento. Perda de família, de amigos. Afastamento. Desgraças. Meu irmão e minha irmã, em nome de Cristo Jesus, nessa manhã, confesse os seus pecados ao Senhor, porque nós temos pecado. Como diz lá em Daniel capítulo 9, nós temos pecado. E precisamos reconhecer que a vida está no arrependimento e na confissão, no deixar o pecado. Na confissão, irmão, eu pequei, me perdoa, eu errei com você. Mais hombridade há na confissão de pecados do que no querer escondê-lo. Mais piedade há na vida de um homem e de uma mulher de Deus que reconhece o seu pecado, que volta atrás, que chora, que lamenta, que procura quem feriu, que procura quem agiu com injustiça, do que naquele que fica com o joelho dobrado o dia todo diante de Deus, mas o seu coração está longe do Senhor. Olhe para a sua família nessa manhã, para os seus amigos, para os seus irmãos, e viva para a glória de Deus. Vamos orar. Pai Santo, amoroso e bendito, nós temos pecado contra o Senhor. E o nosso coração muitas vezes se curvou às nossas vontades. Fizemos o que é mal perante os teus olhos. E carecemos, ó Deus, do teu perdão. Precisamos que o Senhor nos ajude a construirmos pontes e não, Senhor Deus, muros. Precisamos que o Senhor nos dê coragem e sabedoria para confessar os nossos pecados e deixá-los. Sabemos quem somos, ó Pai.
mas sabemos para que e para quem fomos criados. Fomos criados para Ti, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos nessa manhã a vivermos assim. Abençoa cada casa, cada família nessa manhã. E faz-nos, ó Pai, homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor, porque só podemos viver assim, na ação poderosa do Teu Espírito. A nossa inclinação é o pecado, a nossa vontade é o pecado. Mas em nome de Cristo Jesus, que a Tua graça nos leve a vivermos a Tua vontade e não a nossa. Honras, glórias e louvores ao Teu nome. Nós oramos nessa manhã, confiados no nome maravilhoso e sublime de Jesus. Amém e amém.